Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio, e o tema que estudaremos será os dias da criação. Desde que Charles Darwin estabeleceu a sua famosa teoria da evolução das espécies, onde de elementos mais simples, e por alguma razão, em alguns momentos da história, houve uma mutação e esses indivíduos mais simples acabaram se evoluindo em espécies mais complexas, até que chegou ao momento em que o ser humano passou por um processo de evolução e tornou-se aquilo que é hoje. Mas tudo começou lá com vidas muito mais simples, menos complexas daquilo que é hoje ainda. Isso tudo acabou influenciando boa parte do nosso mundo. Hoje, nossas escolas acabam apregoando como verdade absoluta essa mesma ideia, a ideia de que o homem é fruto da evolução das espécies, e a criação bíblica é vista como algo fantasioso, como um mito, como algo que só pessoas muito ignorantes têm a possibilidade de poder acreditar. Mas quando nós colocamos nos pratos da balança o criacionismo e o evolucionismo, nós percebemos, entendendo ambos como propostas para se explicar a origem de todas as coisas. Você percebe que o criacionismo tem muito mais bases científicas. Nós precisamos de menos fé para poder acreditar no criacionismo do que para poder acreditar no evolucionismo. Existem alguns lapsos dentro do evolucionismo que eu digo para você que desmoronam absolutamente tudo. Mas, obviamente, nós cremos de maneira muito clara que forças maiores do que as forças humanas estão agindo por detrás da teoria da evolução para poder tentar fazer com que algumas verdades profundas reveladas no livro de Gênesis sejam esquecidas. Só com a teoria da evolução das espécies, uma grande quantidade de crenças bíblicas vai para o chão. Como, por exemplo, se eu sou fruto da evolução, então Deus não existe. Se Deus não existe, não existe também pecado, não existe essa ideia de certo e errado, não existe condenação à morte eterna, então a morte de Cristo foi em vão, então não existe ressurreição, não existe vida eterna, não existe céu, nada mais existe. Não temos razão, portanto, para estar guardando o sábado ou para podermos estar levando em consideração o resto da Bíblia. Se a evolução tem razão, então nós podemos pegar a Bíblia e jogar fora, porque ela não serve para absolutamente mais nada. E eu quero que você compreenda quando foi que a teoria da evolução surgiu. Veja, quando estudamos a profecia bíblica e quando estudamos especificamente o livro de Daniel e estudamos sobre ele no nosso último trimestre, nós percebemos exatamente no momento em que o Senhor Deus estava cumprindo suas profecias, a maior profecia de tempo, as 2.300 tardes e manhãs, que culminavam com o início do julgamento no céu, o julgamento pré-advento, o juízo pré-advento, que aconteceria antes do retorno de Jesus, para se definir quem estaria com Cristo no céu, quem seria salvo e quem seria perdido. E então, quando esse julgamento termina, Cristo vem à terra para poder buscar os seus filhos. Esse é o processo. Exatamente a data, portanto, do término dos 2.300 dias, início do julgamento no céu, é 1844. O mais interessante é que exatamente nesse ano, Charles Darwin ele estava terminando a sua obra Evolução das Espécies. No tempo em que Deus está agindo, o inimigo também está. Exatamente na mesma época, estamos falando especificamente de 1845, especificamente, o espiritismo moderno começou a ter lugar também lá na América do Norte. Alguns conceitos ligados à evolução e ao mesmo tempo na imortalidade da alma estavam se solidificando dentro da nossa sociedade moderna, que acabaria repercutindo até nós hoje ainda como algo tão grandioso, exatamente no último momento de misericórdia que Deus estava dando para a humanidade. Mas quando vamos para Gênesis, nós descobrimos alguma coisa realmente tremenda. A evolução acabou influenciando mesmo muitos cristãos, que tentando agora pegar os mesmos conceitos de evolução e colocá-los
dentro daquilo que foi a criação bíblica, alguns vão dizer, por exemplo, que os dias da criação são, na verdade, períodos de milhares de anos. Cada um deles. Cada dia da criação representa um período de milhares de anos. Então, nesse processo, houve uma criação, depois houve uma extinção, depois vem o segundo dia e Deus faz melhor, e depois acontece mais milhares de anos, há uma outra extinção, e depois uma nova criação, até que da sétima vez deu certo. E acabou saindo aquilo que está hoje. Não é isso que a Bíblia ensina. Algumas pessoas vão dizer simplesmente que esse negócio de 7 dias, não, tinha muita coisa para ser criada em 7 dias, não é possível. Amigão, se você entende aquilo que estudamos ontem, que Deus, ele criou a partir do nada, através da sua palavra, tudo veio à existência, então, se você crê nisso, crer que através da sua palavra em 7 dias ele criou todas as coisas, não é mais complicado do que crer que ele é capaz de poder criar tudo dentro da sua palavra. Nada é difícil para ele. E o mais interessante é que o nosso guia de estudos hoje vai bater especificamente em cima dessa ideia, de que Moisés, provavelmente, com certeza, aliás, inspirado pelo Espírito de Deus, que sabe, que conhece todas as eras, sabendo que algum dia algumas pessoas se levantariam para poder questionar aquilo que seria a criação da terra em 7 dias, ele foi específico quando foi usar a terminologia para poder descrever a criação. Em Gênesis capítulo 1, verso 5, nós lemos o seguinte: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Essa segunda metade do texto, houve tarde e manhã, e depois vem dizendo primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Essa é uma terminologia que vai aparecer em cada um dos dias da criação. Houve tarde e manhã, primeiro dia. A palavra que é traduzida aqui por dia é a palavra Yom. É uma palavra hebraica cujo significado é um dia de 24 horas. Na mentalidade hebraica e bíblica, o dia ele foi criado de que maneira? Primeiro a parte escura e depois a parte clara. Então, ao pôr do sol começa-se o dia, primeiro a parte escura, e depois termina com a parte clara, até o pôr do sol daquilo que chamamos o dia seguinte. Foi muito tempo mais tarde que o dia começou a ser medido de meia-noite a meia-noite. Mas, biblicamente falando, o dia começa ao pôr do sol e termina ao pôr do sol. Então, as 24 horas começam dessa maneira. Por isso, ele vai dizer tarde e manhã. A palavra Yom, ela especificamente, ela só tem um uso na Bíblia. Não existe, sempre que o autor bíblico vai falar sobre um dia que acaba sendo um dia figurado ou num sentido mais metafórico, um dia simbólico, os termos que vão ser usados são outros. Existem outros termos em hebraico para poder se falar sobre esse tipo de dia. Agora, o dia de 24 horas só tem uma palavra para poder ser usada para ele, que é a palavra Yom. Foi a palavra que Moisés escreveu. E na sequência, para que não houvesse dúvida nenhuma, ele ainda usou a palavra hebraica Echad, no caso do primeiro dia, que é traduzido como ou primeiro. Então, para que não houvesse nenhum tipo de dificuldade, ele usou a palavra Yom seguida do numeral que correspondia àquele dia. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Era para que não houvesse nenhum tipo de dificuldade de compreensão a respeito disso. E os 7 dias da criação, ou crer que a Bíblia está correta quando menciona que tudo foi criado em 7 dias, em dias literais, é sumamente importante. Por que é tão importante? Porque se eu não acreditar nisso, então, por que é que nós temos semanas de 7 dias? Bom, existem explicações científicas para poder se dizer por que temos, por exemplo, meses com 30, 31 dias. Por que temos dias de 24 horas? Por que é que temos anos de 365 dias? Existem explicações ligadas aos movimentos da Terra. Agora, por que é que temos semanas de 7 dias? A única explicação que nós temos foi exatamente isso, porque Deus contou a primeira semana. E em 6 dias ele criou tudo, 6 dias literais, e então no 7º dia ele descansou. Você compreende que uma das grandes lutas do inimigo em relação à ideia criacionista é tentar
fazer com que o dia de Deus, o dia de guarda que o Senhor Deus estabeleceu na sua palavra, ele seja colocado por terra. E exatamente por isso ele vai tentar fazer com que nós venhamos a descrer da ideia de que a terra foi literalmente criada em 7 dias. De que tudo aquilo que aqui existe foi criado em 7 dias. Deus é tão poderoso para criar a partir do nada, como também é poderoso para poder criar de forma total e completa em 7 dias aquilo que aqui se encontra. Como é que isso aconteceu? Não faço ideia, meu amigo. Moisés deu aqui um vislumbre para a gente. Quando a gente chegar no céu, faz assim: te prepara, aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador, vai para o céu e aí você tira as dúvidas. Até lá, a gente pode ter aqui pela fé algumas evidências claras de que Moisés não usou aqui uma história que seja um mito, uma história mitológica ou alguma coisa. Não, ele falou, foram 7 dias literais nos quais Deus criou todas as coisas. E pela fé, nós precisamos aceitar isso até para que o restante da Bíblia possa fazer sentido, inclusive o dia do sábado. Aliás, vamos estudar amanhã sobre isso. Mas eu gostaria de agora orar, agradecendo a Deus, porque Moisés foi tão específico em relação a esse detalhe, que nos lança bases para podermos compreender tantas outras coisas dentro da nossa relação com Deus. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque o teu poder é tão grande que em 7 dias o Senhor criou absolutamente tudo. E se o Senhor foi capaz de criar tudo em 7 dias através da tua palavra, sem matéria pré-existente, o Senhor também pode cuidar de cada um de nós nesse dia. Então te pedimos que o Senhor faça isso. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?